Agora a gente dá início à nossa conferência WebBR 2017. Essa conferência é a 9ª conferência. Estamos muito felizes porque nós chegamos à 9ª edição. Essa conferência é uma conferência do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web e também do W3C Escritório Brasileiro. Todas essas duas siglas, né, elas estão debaixo do guarda-chuva do NIC-BR, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que é o braço direito do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E nós estamos, assim, muito satisfeitos, porque não é fácil fazer uma conferência durar tanto tempo, e a gente espera que ela vai durar mais tempo ainda, porque a nossa missão é sempre trazer para vocês aquilo que nós consideramos como o que vai acontecer no futuro com a web. Como membros do W3C, o NIC-BR tem participado ativamente de todos os grupos de discussão que o W3C tem criado para desenvolver os padrões que vão ser adotados pelo mercado. E esses padrões são padrões que falam de novas tecnologias, tecnologias emergentes e tecnologias que vão ser, de alguma forma, consagradas em termos de tecnologias novas e que vão ser aceitas e que vão ser adotadas. E nós temos muita tranquilidade com isso, porque dentro desses grupos de trabalho, nós estamos falando de grupos de trabalho com a presença da maioria das empresas e organizações de tecnologia e daquelas grandes empresas que adotam essas tecnologias e também de muitas universidades que são a semente, né, da criação dessas novas tecnologias. Essa conferência, portanto, é uma conferência que vai, de alguma forma, trazer para vocês, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, o que nós veremos pela frente, o que nós teremos de novas tecnologias, e nós vamos tentar trazer isso de diversas formas, em diversos formatos. Para fazer a abertura desse evento, eu queria convidar aqui o professor Hartmut Glasser. O professor Hartmut Glasser, ele é o secretário executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ele também é diretor do grupo que faz a assessoria ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, dentro do NIC-BR, que é o braço executivo do Comitê Gestor. Ele é também um dos pioneiros na formação do grupo de governança da internet no Brasil, e nesse sentido podemos dizer que ele fez parte da criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e desde então ele vem pilotando aquilo que a gente pode chamar de trabalho multissetorial da governança na internet no Brasil, que é um modelo internacionalmente reconhecido como o melhor modelo de governança da internet. E é assim que a gente tem trabalhado com o professor Glasser, de tal forma que tanto o CEWeb, tanto o W3C no Brasil vem trabalhando conectado à diretoria dele, conseguindo conquistar espaços não só dentro do NIC, como também na sociedade brasileira com os projetos que vem desenvolvendo. A gente dedica a ele esse espaço para fazer a abertura do evento. Obrigado, Wagner. Eu não sei se preciso falar alguma coisa, Wagner já falou tudo. Já explicou a composição, governança. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Bom dia a todos. Quando a gente se envolve com tecnologias novas, a gente recebe surpresas diariamente. Desde 96, eu estou relacionado diretamente na governança da internet no Brasil. E tenho tido o privilégio de viajar um pouco por aí e conhecer outros países
e contribuir para que o Brasil fosse realmente uma diferença, fosse reconhecido como uma referência internacional. O Brasil teve o privilégio de organizar 2 eventos internacionais na área da governança da internet. Até pouco tempo, um órgão chamado de Internet Corporation for Assigned Number and Names, ligado ao governo americano, cuidava da internet. Há um ano e meio atrás, há um ano atrás, esse cordão umbilical da ICANN com o governo foi rompido amigavelmente. Eu participei da comissão que durante quase 2 anos negociou essa transição, e hoje a internet, a parte mais crítica, que são os nomes de domínio e os endereços IPs, está na mão da própria comunidade. E o Brasil participou ativamente desse estudo. O Brasil é reconhecido realmente como uma diferença da internet. E quando trouxemos o escritório da W3C para o Brasil, foi outra vez uma dessas contribuições que marcou diferença. O Brasil acabou se destacando em ser o único país da América Latina que tem um escritório direto da W3C, que é um consórcio. Eu sempre digo, a internet é muito técnica. O que seria a internet sem a web, sem o conteúdo? Então eu vejo que essa grande contribuição da web, a gente tem contato muito grande com o Windsurf, que desenvolveu o protocolo TCP/IP, mas nós temos muito contato também com Tim Berners-Lee, que desenvolveu o primeiro caso de interligação ou transmitindo pela internet conteúdos lá no CERN, e é conhecido como o pai da web. Conferência W3C Brasil 2017. Eu acho que é o principal encontro brasileiro sobre tendências e boas práticas de desenvolvimento da web. E esse ano a discussão, é o tema principal, é imersão e transcendência. É realmente dar mais um salto dentro dessa tecnologia. É uma promoção conjunta, como já foi dito pelo Wagner, do escritório W3C e do Centro de Estudos sobre Tecnologia. Esse centro é um departamento do NIC-BR, e o NIC-BR é a pessoa jurídica, é o braço executivo do comitê gestor, que coordenam todas as atividades da internet no Brasil. A realidade virtual da web, tecnologia em crescente expansão, será discutido neste evento, sob perspectivas técnicas de processamento de experiências imersivas, além de questões de design, interação e usabilidade. Claro que outros tópicos também serão discutidos aqui. Quando se fala em web, se fala em algoritmos, se fala internet das coisas, na web, se fala de publicações digitais. O assunto de privacidade sempre é atual. Tem uma lei no Congresso que está estudando exatamente o que é privacidade, até que limite os meus dados são públicos ou não. Nós temos interesse em acompanhar de perto todo esse movimento. Dados pessoais são meus. De quem são os dados? Sou obrigado a entregar todos os meus dados ou existe uma certa privacidade? E nesse ano, então, o destaque especial é levantar essa discussão da web que transcende os limites das telas de um computador e de um celular. Cada vez mais, as experiências imersivas trazem à tona o debate sobre como o ser humano vai interagir com essas tecnologias e ter o real controle dos eventos. Há mais de 20 anos, a web é construída a muitas mãos. E isso é um motivo de muita satisfação, de ver que isso não é algo num laboratório, não é algo em algum submundo qualquer, mas é um trabalho desenvolvido em conjunto por empresários, ativistas,
governo, usuários, transformando a internet numa ferramenta essencial para o desenvolvimento social. Não consigo imaginar o mundo hoje sem as redes sociais, sem a interação entre todos usando a internet. O Brasil é um país que deve ter hoje aproximadamente 50%, talvez 55% da sua população com acesso à internet. Ainda falta muito. Nós ainda temos o Brasil excluído, mas a web, ela é uma ferramenta que deve ser usada em todos os níveis. É uma tecnologia, é um sucesso que é transversal em todas as atividades e por isso não se restringe apenas a alguns usuários de uma forma específica, mas ela beneficia a toda a população. E se tivesse mais tempo, poderia contar dezenas de exemplos onde a internet realmente mudou o mundo daqueles usuários em N diferentes aplicações. A web dá um toque mais humano à internet. Se fosse só a tecnologia TCP/IP, não teríamos o conteúdo, mas é a web que traz a vida, que traz o conteúdo. E para manter esse caráter coletivo e interconectado, a web continua necessitando da colaboração constante de vocês, no seu desenvolvimento, no acompanhamento das novas tecnologias e dos padrões. E é nesse sentido que o Comitê Gestor da Internet no Brasil, pelo seu modelo multissetorial, a governança no Brasil não é feita por chapa branca, não é governo, mas é multissetorial, e nós temos, então, empresários, acadêmicos, ativistas do terceiro setor, próprio governo, sentados na mesma mesa, discutindo aplicações da internet e da web no Brasil. Em 1995, quando o CGI foi criado na época por uma portaria, era uma experiência nova no país, governo por portaria transferindo uma parte da sua responsabilidade a um grupo multissetorial. E hoje, esse grupo, que na época era de 9 pessoas, cresceu para 21 conselheiros e já não é mais uma portaria que coordena essa atividade, hoje é um decreto presidencial que está regulamentando a governança, o modelo brasileiro para a internet e a web. Aproveitando o gancho, existe uma consulta pública em aberto para rever não a estrutura multissetorial, mas talvez a composição do comitê gestor. E essa consulta pública vai até fim de novembro. Se você tem uma ideia, uma proposta, uma sugestão, veja a página cgi.br e abra na parte consulta pública e contribua de alguma forma como você gostaria de ver algo, talvez, com mais ênfase ou com mais atividade. E é dentro desse espírito de governança multissetorial que há vários anos criamos o Centro de Estudos sobre Tecnologia Web, conhecido como cweb.br. E o cweb nasce dentro do núcleo de informação, que é a estrutura jurídica para contratar pessoal, para comprar equipamentos, para ter o espaço físico onde a equipe pode trabalhar. O NIC já foi mencionado, é o braço executivo, é o braço operacional. O CGI é o braço, ou é a entidade mais política, mais de governança, que toma as grandes decisões, passa para o NIC, e o NIC, através dos seus diversos departamentos, implementa estas decisões, estes projetos e estas atividades. As atividades do CWeb são inspiradas exatamente nessa natureza multissetorial. Abrangem o serviço da internet, que hoje é muito importante e que está presente em todas as nossas atividades. Uma das grandes contribuições do CGI foi em 2009, quando aprovamos princípios para o uso da internet. Na época, nós estávamos enfrentando desafios que vários juízes,
várias entidades públicas estavam decidindo o que pode e o que não pode na internet. E nós enfrentamos, então, ações judiciais e resolvemos trabalhar um pouco em pedras que não são mexíveis, que são fixas, são princípios que não podem ser discutidos, para com isso treinar aqueles que tomam decisões muitas vezes subjetivas, sem conhecer o conteúdo e o coração da internet. Por isso, esses princípios orientam as atividades do CGI e, felizmente, não só do CGI, mas hoje também a governança da internet nos vários poderes no Brasil, e temos excelente relacionamento com todas as esferas do poder, tanto judiciário como executivo e também com o legislativo. Vocês conhecem o Brasil, nossos políticos são criativos, propostas de leis pipocam todo dia, estamos atentos para continuar com esse acompanhamento, com essa assessoria, para evitar que alguma lei, de alguma forma, possa cercear a nossa liberdade na internet e na web. A web continua sendo a interface preferencial pela qual as pessoas se conectam na internet. A penetração da web é tão grande que o CGI acabou desenvolvendo princípios básicos, como eu falei, e eu quero destacar alguns que para nós são muito, muito, muito importantes. Dos 10 princípios do nosso decálogo, eu vou citar 5 que de uma forma muito intensa estão praticamente amalgamadas, estão juntos, estão presos, fazem parte integrante das atividades do seu web. O primeiro princípio que eu quero destacar é o uso da internet deve guiar-se pelos princípios de liberdade de expressão. Recentemente houve uma proposta na lei eleitoral de proibir algumas coisas, que seria talvez uma semente da censura. Felizmente a mídia, rádio, televisão, jornais, todo mundo reclamou, nós fizemos uma nota técnica, princípio da liberdade de expressão, privacidade do indivíduo e respeito aos direitos humanos. É uma pedra fundamental para o desenvolvimento da internet e da web, e nós queremos lutar para que isso seja algo que realmente seja intocável. Segundo princípio, a governança da internet deve ser exercida de forma transparente, multilateral, democrática, com a participação dos vários setores da sociedade. Todos nós, juntos, construindo cada vez mais uma internet de acesso para todos, preservando sempre o caráter da criação coletiva. Isso é fundamental. Não podemos abrir mão que isso seja manipulado por poucos, ferramentas não transparentes, quem sabe com interesses escusos. Não aceitamos esse tipo de atividade na internet e na web. Terceiro princípio, o acesso à internet deve ser universal. Internet para todos, web para todos. Não podemos ter pessoas excluídas. E todas as vezes quando eu falo sobre esse ponto, e vocês que me acompanham há vários anos sabem disso, o Brasil tem até hoje boa parte da população excluída. Alguns porque não têm a infraestrutura, mas outros são excluídos por algum outro motivo, porque não têm acessibilidade por algum motivo técnico, por alguma outra dificuldade física. E nós queremos que todos sejam usuários da internet e tenham uso da internet. Ela é universal, para que seja um meio para o desenvolvimento social e humano, contribuindo cada vez mais para uma sociedade inclusiva, justa, não discriminatória, para o benefício de todos. Outra vez, poderia citar exemplos, por exemplo, de um caso da internet num lar de idosos. Velhinhos se sentiam excluídos, não eram mais parte do mundo, não falavam mais com seus netos, até que alguém ensinou esses velhinhos a usar a internet. E, de repente,
conversam com seus netos, com seus filhos e se sentem parte da vida diária da sociedade brasileira. O quarto princípio que eu quero destacar é a diversidade cultural. Deve ser respeitada, sim, a diferença cultural dentro de um Brasil imenso como ele é, e além de um Brasil imenso, outras ideias, outras culturas que surgem por aí. Nós não podemos simplesmente nos isolar e dizer o que é correto é isso e fechamos os olhos para aquilo que não nos agrada. Diversidade cultural deve ser respeitada, preservada, a sua expressão deve ser estimulada sem a imposição de crenças, costumes ou valores. A internet é tua, é minha, é nossa, sem nenhuma diferença. E, finalmente, quinto princípio que eu quero destacar, a internet deve basear-se em padrões abertos, que permitam a interoperabilidade e a participação de todos no seu desenvolvimento. Vamos juntos, cada vez mais, construir uma internet para todos. Vamos juntos desenvolver aquilo que sirva realmente para colocar o nosso país naquele patamar que ele merece. É um país grande, é um país de muitos recursos, é um país que tem potencial para ser líder também nesta área. E o CGI, com a sua estrutura de governança multissetorial, estimulando eventos como este e outros, teremos um fórum aberto agora para todos no Rio de Janeiro, nos dias 14, 15 e 16 de novembro. Ali é um fórum aberto para discutir não apenas a parte mais de conteúdo, tipo web, mas também governança, direitos e outros detalhes ligados à internet e à web. A internet deve continuar com esse modelo que achamos que é um sucesso no Brasil. E nós contamos com vocês. Eventos como esse, que nos trazem novas ideias, que nos trazem novo ânimo para prosseguir nessa jornada que nem sempre é tão tranquila assim. Por isso, falando em nome do Comitê Gestor da Internet, como secretário executivo, eu dou mais uma vez as boas-vindas a todos vocês, desejando que esta semana, ou esses 2 dias pelo menos, seja um grande sucesso e que a gente possa usar aquilo que for discutido, conversado, para o bem nosso aqui no Brasil. Meu desejo é que continuemos, como eu destaquei nesses princípios, lutando por uma internet cada vez mais aberta, transparente, universal, democrática, que todos nós possamos usar sem limitações, seja técnicas ou físicas, de tal forma que todo o Brasil esteja incluído, tendo acesso a esta ferramenta que revoluciona diariamente as nossas vidas. Como eu estou na fase da terceira idade, provavelmente não verei todos os resultados que vocês ainda estão pondo mão na massa. Mas quando eu vejo 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, e olhando para hoje, o que aconteceu na internet é uma permanente revolução. E eu já contei isso, não sei se foi num evento da web. Como professor da USP, eu estava envolvido com a internet, fui o primeiro coordenador de implementação da rede da internet em todos os campi da USP. Em 95, quando inauguramos a primeira rede da internet na USP, o professor Henry Simon, já falecido, falou o seguinte: pessoal, estamos no olho de um furacão. A internet é uma nova revolução, é um furacão, e nós não sabemos para onde este furacão vai nos levar. 20 anos depois, 22 anos depois, eu não sei aonde a internet vai terminar. Eu só sei que nós fazemos parte desta revolução. Façamos algo de positivo para o nosso país, para tirar esta imagem, lamentavelmente não melhor, não tão boa, tirar esta imagem e transformar o país numa referência no campo da web e da internet. Sucesso a todos. Obrigado.
Muito obrigado, Glaser, pela sua apresentação e abertura, pelas palavras de contribuição para nós. E gostaria de encerrar essa abertura do evento com alguns pequenos lembretes que muitos de vocês, desenvolvedores da web, certamente saberão. Quando a web foi criada, ela foi criada para possibilitar que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pudesse ter acesso a documentos armazenados em qualquer computador, em qualquer lugar do mundo também. Era a época, a fase que nós chamamos de web de documentos. Com a evolução da tecnologia, nós nos movimentamos para o que nós viemos a chamar a web de dados, porque a possibilidade de você ter acesso a dados e combinar dados na web, nós tivemos a riqueza de poder customizar a nossa experiência de navegação na web. E a nossa experiência de navegação na web trouxe para nós aquelas informações que eram muito parecidas com aquela que nós realmente queríamos. E isso graças à combinação de dados, porque era possível nós termos acesso a dados armazenados em diferentes lugares, em diferentes aplicativos. E, em grande parte, nós estamos vivendo ainda isso hoje, a web de dados. Hoje, começa a crescer tremendamente o que nós chamamos de web das coisas. A web das coisas vem, obviamente, das coisas cada vez mais diferentes, coisas conectadas à internet. E nós temos dito sempre que a web é uma das melhores interfaces para você conectar as pessoas nas coisas conectadas à internet. E nós temos dito isso porque a web ela é já universal, a web já está espalhada, ela é fácil, ela é interessante como meio de colocar o ser humano para dizer o que quer e o que ela permite em termos de acesso às suas informações, às suas coisas. E só que nós não estamos parados nisso, nós já estamos olhando para frente. Nós vamos ver aqui nessa conferência Web das Coisas, Internet das Coisas, nós vamos ver nessa conferência Web de Dados, mas nós já queremos olhar mais para frente porque isso vai interferir na carreira de vocês. Isso vai impactar na carreira de vocês e nos profissionais que vocês vão ser daqui para frente. Porque a web, como já disse o Glaser, ela não está se limitando mais aos limites, não está se limitando às áreas limitadas pela tela do computador ou pela tela do celular. Ela está se expandindo para além disso e a gente sabe muito bem. É por isso, então, que nós colocamos esse tema imersão e transcendência e nós queremos saber mais sobre o significado de imersão e transcendência.